já indo para a página 53 ou 52, antes de fechar o arquivo, como o manual está pedindo, vamos abrir um modelo em específico. Eu vou pedir para vocês abrirem o modelo. Esse. Precision Input with EcoDraw. Entrada de precisão com AcuDraw. A gente vai explicar o AcuDraw com ele, mas eu estou pedindo para vocês abrirem esse modelo porque ele é um modelo vazio. Então, abram o modelo Precision Input with EcoDraw. Depois a gente vai ver o que é o AcuDraw. Me dá um OK? Se vocês abrirem aí o modelo Precision Input with EcoDraw. E antes de fechar o arquivo, eu vou pedir para vocês criarem pelo menos um elemento. Tá? Eu vou pedir para vocês ativarem o comando mais usado, que é o comando de linha, o Place Smart Line. Então, ativa esse comando com o botão da esquerda. É disso que a gente vai falar agora, Vitor. Quando você ativa um comando, essa caixa, que no meu caso eu estou deixando flutuando no meio da tela, ela apresenta as configurações, as setagens do arquivo. Não é arquivo, Camila. Eu abri o modelo Precision Input with EcoDraw. Usa aqui o controle de vistas e abre o modelo Precision Input with EcoDraw. De nada. Eu só preciso que vocês tenham aqui em cima segmento, linhas e vértice Sharp. Só isso. Tá? O resto não precisa olhar. Tá. Se vocês olharem aqui para as mensagens, ele está pedindo para entrar com o primeiro vértice. Lembra, para definir ponto, botão da esquerda. Nesse momento do treinamento, não estou preocupado com precisão, não estou capturando ponto, não estou preocupado com coordenada. Tá? Então, em qualquer lugar no meio da vista, usa o botão esquerdo para definir um ponto e move o mouse. A mensagem mudou, agora está pedindo para definir o próximo vértice ou reset, botão da direita para completar. Se eu clicar o botão da direita agora, significa que eu desisti, tá? Porque para definir linha eu preciso pelo menos 2 pontos, né? Então, clica mais uma vez com o botão da esquerda, clica de novo, clica de novo, clica de novo. E no momento que você quiser, clica com o botão da direita, o reset, para resetar o comando. Então, clica com o botão da direita e olha para a mensagem. Voltou a mensagem Enter First Vertex. Então, se eu abrir aqui uma outra área vazia, eu posso criar outra sequência e a hora que eu quiser parar, Reset, botão da direita. Okay? Então, me dá um OK se vocês criaram aí uma ou duas sequências de linhas. Eu só preciso que vocês tenham alguma coisa criada. Tá? Só não fiquem com nada, né? Tem que ter pelo menos, quiser desenhar só um segmentozinho de linha, tá OK, mas alguma coisa precisa estar criada. OK. Façam uma fotografia mental, tá? Lembra esse nome aqui do modelo, a gente está usando o modelo Precision Input with EcoDraw, e ajusta o zoom aí da vista e faça uma imagem mental desse nível de zoom, tá? Se quiser, fotografia mental aí da tela. Tirou a foto? Vamos para o menu File e clique em Close, fechar. Bom, primeira observação.
Eu pedi para fechar, ele fechou. Não perguntou nada se eu queria salvar ou não. Pedi para fechar, fechou. Se eu der uma olhadinha aqui no preview, parece que as minhas duas sequências de linhas estão lá. Eu fui no menu File e selecionei Close. Abre a aba File e Close. Tá ok, Danilo? Espero que sim. Ok. Bom, para reabrir o meu arquivo MicroStation Essentials, eu só vou dar um clique aqui nesse primeiro item da lista. Ok. Bom, ele não voltou para o modelo que eu estava usando. Ele voltou para esse modelo que eu tenho o nome de índice. Que isso aqui é uma espécie de índice visual, tá? Tem jeito de usar isso aqui para abrir os modelos. Bem, então eu preciso usar o grupo de vistas aqui embaixo e abrir de novo o modelo que eu estava trabalhando, que é o Precision Input with Echo Draw de novo. Aí compara o que vai aparecer com a foto que eu pedi para vocês fazerem. Não era assim que eu tinha deixado. Eu tinha deixado com as coisas aqui pequenas no meio da vista. Tá, primeira conclusão. Salvamento automático. Ao final de cada comando, seja um comando que cria elemento, seja um comando que apaga um elemento, seja um comando que modifica um elemento, ao final de cada comando, o MicroStation salva o que você criou, modificou ou apagou no arquivo. Não é que ele salva o arquivo inteiro. Ele salva só os bytes relativos ao novo elemento, ou ele só marca que ele apaga o registro do elemento que você deletou, ou ele altera alguns bytes de um elemento que você modificou. Esse é o padrão. Se você instalou o MicroStation e começou a usar, por padrão, salvamento automático. Dá para mudar, mas essa é uma preferência de usuário que eu posso dizer para vocês. 99,9% dos usuários gosta do salvamento automático. Porque previne grandes desastres. Imagina que você está usando uma máquina desktop e de repente falha a energia. Não tem problema, o arquivo está salvo até o último comando completado. Eventualmente, se você está no meio de um comando, não terminei o comando ainda, e a Windows trava, vamos dizer, outra situação, tem um travamento do Windows ou do próprio MicroStation. Então, esses pontos que eu defini, eu vou perder, porque eu não completei o comando. Na hora que eu completo o comando, no caso do Smart Line, aqui, quando eu clico o botão da direita, está salvo. Tá? Tem um salvamento. Salvamento você nem nota, você não nota que o arquivo está preso salvando. Porque o salvamento é muito rápido, porque só salva os dados desse elemento. São poucos bytes. Então, salvamento automático. Agora, por que quando eu fecho o arquivo e abro de novo, ele não volta para esse modelo? E além disso, quando eu volto a abrir esse modelo, por que não volta com esse mesmo nível de zoom? Porque ambas as coisas, o modelo que é aberto quando você abre o arquivo DGN e o nível de zoom da vista são setagens. E setagens, por padrão, você pode mudar, mas por padrão não são salvas automaticamente.
Aqui não tem uma maioria tão destacada quanto o do salvamento automático. 99,9% das pessoas gostam do salvamento automático. Rarissimamente alguém pergunta, alguém fala eu não gosto, me mostra como fazer com que ele me pergunte se eu quero salvar quando eu fecho o arquivo. Tem alguns usuários que abrem muito arquivo e fazem testes, né? E aí ele quer ter a certeza que quando ele dá o close ele tem a chance de descartar tudo que ele fez, né? É um caso bem particular. Quanto às setagens, a maioria gosta de trabalhar assim. Uns 15, 20% perguntam como configurar salvamento automático de setagens também. Tá? No padrão, se você quiser salvar as setagens, no caso, eu quero fechar esse arquivo e abrir, eu quero que volte nesse mesmo modelo, volte nesse mesmo nível de zoom, vocês têm que entrar no menu File, e aqui vocês têm uma opção chamada Save Settings. Observa, tem um save aqui, mas a gente quase não usa, porque o salvamento é automático. Agora, Save Settings, normalmente um usuário MicroStation faz várias vezes. Por fazer várias vezes, e para não ter esse trabalho de abrir o file e selecionar Save Settings, eu vou começar a criar minha primeira lista. As minhas notas funcionam assim. Eles começam com tópicos, modelos, botões do mouse. E aí, de um momento em diante, ele mostra listas, ok? Então, minha primeira lista é lista de controls. Eu não vou fazer a lista completa de controls, eu só vou botar aqui as mais usadas. Então, o primeiro control que eu vou colocar aqui é Ctrl F. Salva setagens. Alex, ele salva ao final de cada comando. Então, se você teve um erro fatal no meio de um comando, esse comando, o resultado dele não está salvo, mas está salvo até o último comando que terminou. A ideia é encaminhar para todos essa lista. Não sei se o Eric tem como mandar todo dia. Tá? Se ele conseguir, eu vou pedir para ele mandar todo dia. Tá? Senão ele manda no final do treinamento. Eu vou abrir uma lista, uma segunda lista, ligada a essa, que é a lista de setagens. Eu costumo dizer que é uma espécie de arte saber exatamente quais são as setagens que você salva quando você tecla Ctrl F. Mesmo usuários experientes talvez não saibam tudo que é salvo quando dá um Ctrl F. Tá? Primeira coisa que vocês têm que entender é que tudo sobre vistas é salvo quando você dá um Ctrl F. Okay? Alô? Alguém está falando? Teoricamente a gente pediu para não usar o microfone, porque como é muita gente, 90 pessoas, se todo mundo começar a falar vai ficar complicado. Eu prefiro que use o chat, tá? Que eu fico o tempo todo olhando o chat e monitorando. Acho que vai funcionar melhor. Quando é pouca gente, tem umas 10, 12 pessoas, usar o microfone vai bem. Mas como é muita gente, eu pedi para não usar. Obrigado. Eu podia dizer só tudo sobre vistas, tá? Não precisa fazer. Só alguns estão, não sei porquê.
Acho que é o Eric. Ok. Vocês não precisam fazer, só me observa, tá? Eu vou abrir a vista 2, a vista 3 e só a 3. Eu vou mover a 3 para cá, fazer ela bem pequenininha. Não precisa fazer, não, é só para eu ilustrar. Então na 3 eu vou ver uma das linhas que eu tenho. Na 2 eu vou fazer ela mais assim. E eu vou ver outra linha aqui. Tá? E a 1 ela está maximizada. E eu vou dar o zoom extend o fit aqui. Então na 1 estou vendo o modelo inteiro. Então se eu não der Ctrl F e fechar e voltar, perdi tudo aquilo que eu fiz com as vistas. Se eu voltar para o modelo Precision Input with Echo Draw, só tem a vista 1. Só tem a vista 1 e eu perdi as outras vistas. Então, se eu quiser salvar tudo sobre vistas, eu tenho que digitar o Ctrl F. Então, de novo, eu vou mostrar um aqui. Vou na outra aqui. Ok. Então, se eu der agora o Ctrl F, eu posso fechar. Eu dei o Ctrl F, tá? E abrir de novo. Voltam as vistas do jeito que eu salvei. Então, eu podia deixar assim, tudo sobre vistas, mas só para ser didático, quando eu teclo Ctrl F, eu estou salvando se a vista está aberta ou fechada. Estou salvando a posição e o tamanho da vista. E eu estou salvando o zoom da vista. Tem muito mais coisa da vista que eu estou salvando, que a gente vai explicar ao longo do treinamento, mas tudo sobre vistas, tá? Então, por isso que quando uma pessoa trabalha muitos dias em seguida com um arquivo, ao final do dia, porque amanhã de manhã ele vai retomar o trabalho e ele quer retomar com a vista do mesmo jeito que ele está fechando, então você vê muita gente no final do dia dando um fit view, ou save setting, ou zoom extension, dando um fit view e dando um Ctrl F. Porque aí amanhã de manhã, quando ele reabrir o MicroStation e reabrir esse arquivo, vai estar exatamente desse jeito. Ok? Outra coisa que a gente já sabe que você salva quando dá um Ctrl F, você torna o modelo ativo o modelo a ser aberto, ou modelo aberto, quando se abre o arquivo. Ok? Então, se você trocar de modelo e quiser que esse novo modelo seja o modelo que se abre quando o arquivo DGN é aberto, Ctrl F. Eu nunca tive linha cruzada no Atopicon. É o Eric. Deixa eu... Eric, você está me ouvindo, Eric?
Pior que eu não estou conseguindo mandar uma mensagem para o Eric. Deixa eu tentar pelo Skype. Acho que ele não se... Mandei pelo chat, vamos ver pelo... Opa! Vamos lá, acho que deu certo. Desculpa a linha cruzada. E aí eu tenho que fechar no Task Manager o meu Skype. Senão alguém me acha e começa a tentar me contactar aqui. Deixa eu só derrubar o Skype na minha lista de tarefas aqui. Cadê? Tá aqui. Pronto. Acho que agora foi. Vamos lá? Acho que sim. Bom, então ao longo do treinamento eu vou fazer algumas perguntas, várias delas a resposta vai ser Ctrl F, tá? Já vou avisando. Estou olhando agora para a tela 55, novo assunto, criação de arquivo. É muito comum que em algumas empresas que sempre estão criando o mesmo tipo de desenho, as pessoas abrirem um arquivo existente e darem um save as, né, para já criar um novo arquivo com, digamos assim, com as configurações definidas. Tá? Mas às vezes você pega um novo tipo de trabalho, um desenho que você nunca, um tipo de desenho que você nunca fez antes, então você não tem nenhum arquivo parecido para dar save as, então é melhor criar um arquivo zerado, tá? Digamos que você não tenha nenhum tipo de arquivo, é uma coisa nova que a tua empresa resolveu fazer e é o primeiro da espécie que você vai fazer, não tem nenhuma referência para usar, eu vou criar um arquivo novo. E aí eu vou responder a pergunta que alguém fez a respeito de arquivo semente. Né? Então vamos voltar para o MicroStation. Estou olhando agora na página 57, 56 para diante. Se vocês clicarem aqui no File, o primeiro item do menu azul do lado esquerdo é New. Com isso, vocês abrem a caixa de diálogo New para criação de um novo arquivo. Estou criando no mesmo diretório em que a gente tem os arquivos do treinamento. Aqui embaixo, nesse controle, de nada, vocês escolhem se vocês querem criar um arquivo DGN ou um arquivo de AutoCAD DWG. Então tá claro, né? Vocês podem trabalhar com qualquer um dos formatos. Tem diferença. Vamos pegar uma que a gente já sabe. No DGN eu posso ter vários modelos design. No DWG eu só posso ter um model space. Então o comando, o ícone que deixa eu criar novos modelos, se eu estou editando um DWG, ele não vai deixar eu criar mais de um model space, porque senão ele estaria criando um DWG não compatível. Então, quando você está no modo DWG,
tem várias coisas que vão estar travadas para que não se crie um arquivo DWG incompatível. Ok? Então vou deixar aqui no DGN. E aí tem um nome que só o MicroStation usa. seed, semente. Você pode tranquilamente trocar esse seed por template, tá? Compatibilidade. Veja, o MicroStation é um software de base. Ele não é um software de arquitetura, ele não é um software de mecânica, ele não é um software de qualquer engenharia específica. Ele é o nosso software de base. Os aplicativos da Bentley, a grande maioria, roda em cima do MicroStation. Então, quando você compra um Open Building, você tem o MicroStation mais funções para criar prédios, por exemplo. E aí o Open Building seria o aplicativo comparável ao Revit. Tá? Do arquivo que o Revit gera, existe acho que pode chamar de plugin, um plugin da Bentley que você pode instalar no Revit, em que você pode gerar um formato chamado iModel, que é um formato que você pode abrir no MicroStation. Tá? Então, o caminho mais seguro é usar esse formato iModel. Tá? Tá. Então, aqui embaixo tem um caminho comprido que termina num arquivo chamado SID2D Métrico Design. É esse mesmo que eu quero. O administrador da empresa pode criar vários arquivos semente, vários templates de arquivo DGN pré-configurados para clientes diferentes. É mais ou menos a mesma ideia do Workset, né? Para vários clientes diferentes ou para tipos de desenho diferentes. A semente já pode ter o primeiro modelo 3D, já pode ter o primeiro modelo 2D. A semente vai definir a unidade de trabalho e assim por diante. Okay? Se a empresa usa várias sementes para vários tipos de coisas diferentes, você pode clicar no botão Browse, navegar para a pasta, normalmente uma pasta de rede, onde o seu administrador coloca os arquivos semente e pegar o arquivo semente que você quer. Tá? No caso desse treinamento, a gente vai usar, pelo menos essa primeira parte, a gente vai usar esse mesmo. É uma semente 2D, que já cria o primeiro modelo 2D, unidade métrica, vai abrir o modelo design. Okay? E aqui no File Name, vocês podem colocar qualquer nome que vocês queiram, tipo meu primeiro arquivo, qualquer coisa do tipo. Dá um Enter, o arquivo já está criado e aberto. Me dá um OK aí no chat, se vocês criaram um arquivo com nome qualquer e já estão com ele aberto. Ok? Vamos ver pelo menos uma coisa que esse arquivo... Lembra, isso é uma cópia do arquivo semente. Se em vez de usar esse File New, eu fosse lá com o explorador de arquivos do Windows, localizasse o arquivo semente, selecionasse, desse um copy to clipboard e navegasse para o diretório onde eu queria criar o arquivo e desse um Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V do arquivo semente, e aí pegasse essa cópia e renomeasse, é a mesma coisa que o MicroStation faz. Tá? Ele copia o arquivo semente para o diretório
que você selecionou e renomeia para o nome que você digitou lá na caixa File New. Internamente é isso que ele faz, tá? Nem mais nem menos. Por exemplo, se você for aqui na aba de utilitários, Utilities, aqui na direita, você tem a unidade de trabalho. Então, esse arquivo que a gente acabou de criar, se vocês usarem a mesma semente que eu, está definido em metros. Por quê? Porque o arquivo semente que eu usei está definido em metros. Tá? Então, isso, como esse arquivo é uma cópia, vem com a mesma unidade do arquivo semente. Lá para trás, em versões pré-históricas do MicroStation, o arquivo semente concentrava as configurações. Hoje o arquivo semente é muito menos importante do que era antigamente. Antigamente a gente ficava um tempinho no treinamento fazendo exercício de configuração do arquivo semente. Hoje a importância dele é pequena. Normalmente a gente já pré-define a unidade, que é uma coisa que você leva alguns segundos para definir. Talvez o modelo, em algumas empresas já cria mais de um modelo, já tem uma... Porque, eventualmente, se você usar o padrão, deixa eu ver aqui, tem um modelo só. No AutoCAD você tem pelo menos, eu acho, um Model Space e um Paper Space, né, no mínimo. Esses pontinhos a gente chama de grid, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho mesmo. Esses pontinhos que o Mauro tá comentando, vamos falar disso já. Esse primeiro ícone de vista está dentro do mesmo assunto, sementes. Ele se chama atributos de vista. Atributos de vista são chaves que você liga ou desliga por vista. Cada uma dessas 8 vistas. Então você pode ter conjuntos de opções diferentes para vistas diferentes. Mauro, esses pontinhos você pode desligar desligando a opção Grid. Eu liguei, tá? Então se eu der alguns zoom outs aqui, tem esse quadriculado. Esse grid, esse quadriculado é bom para fazer desenho esquemático, esquema elétrico, por exemplo. Tá? Se o que você vai desenhar não é um desenho esquemático, não tem muita utilidade o grid. Tá? Então, desliga. Eu criei o arquivo, no meu caso, né? Eu criei o arquivo e o grid veio desligado. Se eu ligar agora, liguei, fechei o atributo de vista. Se eu fechar o arquivo e abrir de novo, o grid volta ou o grid não volta? 50% de chance. As minhas perguntas, em geral, têm 50% de chance de acertar. Então, nem que seja para se divertir um pouco, tenta dar um voto aí. O que vocês acham? O grid volta ou não volta? Se eu simplesmente fechar e abrir o arquivo. Tem não, um volta. E o Thiago está mais esperto. O Alex também. Isso, lembra? Tudo sobre vistas. Tá? Tudo mesmo. Tudo sobre vistas, você salva com Ctrl F, incluindo atributos de vista. Okay? Tudo que afeta a vista, se você quiser salvar, Ctrl F. Tá? Ok. Vamos lá.
Atributos de vista, vocês vão ver ao longo do treinamento que a gente vai abrir várias vezes essa caixa. Então, para ficar mais produtivo, existe um CTRL. Ctrl B para abrir a caixa de atributos de vista. E já deixa eu colocar aqui, se vocês quiserem desfazer, se vocês quiserem undo o último comando, é Ctrl Z. Se você desfez, mas se arrependeu de desfazer, você quer refazer, é o Ctrl R. Ctrl R ao redor. Bem, essa lista não vai crescer muito mais do que isso, não, tá? Essa lista de controls. Aqui eu estou me apropriando de uma frase de uma colega aqui da Bentley. Aliás, eu vou pôr o nome dela aí. Vamos dar os créditos, né? É a Inga Morozov. A Inga, quando não era funcionária da Bentley, era usuária da Bentley, era uma usuária famosa porque ela tinha um blog em que ela botava na verdade, ela colocava e ela coletava uma série de dicas de MicroStation. Então, muita gente, quando tinha alguma dúvida de MicroStation, olhava o site da Inga para ver se ela tinha alguma dica para ajudar. Hoje ela é funcionária da Bentley e essa lista de dicas está dentro de um dos wikis da Bentley. Tá? Ela continua sendo um catalisador aí de dicas de MicroStation. A gente vai falar de escala ainda, Alex. Dá um tempinho que a gente vai falar. Não vai demorar um pouquinho para a gente falar, mas a gente vai falar. Tá? Ela se saiu com essa frase, MicroStation é fácil, num treinamento de MicroStation para usuários AutoCAD. Tá? E ela deu uma receita. Eu vou até botar a receita aqui. É um tópico, não é uma lista. Então, MicroStation é fácil. É uma receitinha, tem 3 passos. Ativar o comando desejado, necessário, desejado. Vai. Óbvio, né? Se você quiser desenhar uma linha, você tem que ativar um comando de linha. Você quer desenhar um retângulo, tem que ativar o comando de retângulo. Está na receita pelo seguinte, porque um usuário iniciante, às vezes, ele acha que o comando está ativo e não está. É outro comando que está ativo. Então, esse ativar aí vale também como verificar, né? Se o comando que você quer, que o comando que está ativo é o comando que você quer mesmo. Tá? Segundo, ajustar setagens. Eu estou falando dessa caixinha aqui. Vou voltar aqui para o Home. Qualquer comando que você seleciona tem as suas configurações, as suas setagens. Então, depois de ativar o comando, o segundo passo é ajustar essas configurações. Okay? E o terceiro passo é seguir as mensagens. Tá? Então, vamos lá. Eu peguei o comando de linha, eu quero desenhar linhas. Se eu for desenhar vários segmentos, eu quero que esses vértices sejam de canto vivo, então vou usar Sharp. Eu quero que ao final esse conjunto de linhas constitua um elemento só, não 4 linhas em separado. Então eu peço para juntar os elementos. A CoDraw a gente vai explicar depois.
Esse Start Inline Mode é uma coisa que é só desse comando. Esse é o único comando que tem algo assim. Porque na opção de segmentos, você tem duas opções, linhas e arcos. Só que 90% das vezes ou mais, a gente quer desenhar linha mesmo. Então, mesmo que eu use arcos, tendo essa última opção ligada, de começar em modo de linha, se eu mudar de comando e voltar, ele volta para linhas. Ele sempre começa no modo linha. Nenhum outro comando tem isso, tá? Por exemplo, se eu pegar o comando de círculo e mudar a opção de desenhar pela borda, edge, e trocar de comando e voltar para o comando de círculo, ele volta no que eu deixei. Volta do jeito que eu deixei a última vez. Todos os comandos são assim. Só o Smart Line é que tem essa última opção aí. Bom, vamos lá. Então, passo 1, eu ativei o comando de linha. Passo 1. Passo 2, eu ajustei ou pelo menos verifiquei todas as setagens. Passo 3, seguir as mensagens. Entre com o primeiro vértice, entre com o próximo vértice ou reset para completar. Eu quero parar aqui, botão da direita. Deixa eu fazer mais um exemplo. Vou pegar o círculo. Método centro. Passo 2, definir método como centro. O resto eu vou deixar sem mexer. Não estou com nenhum valor aqui embaixo. Mensagem, identifique o ponto central. Então, vou definir o centro aqui. Movo o mouse. Defino o raio, outro ponto aqui. Lembra, eu não estou preocupado com valores, precisão, coordenadas. Tá, método centro, acabou. Ele voltou automaticamente, não precisou de um reset. Voltou para a mensagem, identifica o ponto central. Segundo método é edge, borda. Para definir um círculo definido pontos na borda, eu preciso de pelo menos 3 pontos. Então, identifico o primeiro ponto no círculo, identifico o segundo ponto no círculo, move o mouse de novo, identifico o terceiro ponto no círculo. Estou lendo e seguindo as mensagens. Terceiro método, diâmetro. Entre com o primeiro ponto no diâmetro, entre com o segundo ponto no diâmetro. E volta para o primeiro ponto. Então, essa é a receita de como usa o MicroStation, os comandos do MicroStation. Ativa o comando que você precisa, que você deseja, ajusta ou pelo menos verifica as configurações do comando e segue as mensagens. Eu sei, com o tempo, você vai conhecer os comandos, você vai decorar, você não precisa ler as mensagens. Mas, se aquele comando que você já usou dezenas ou centenas de vezes, de repente não funciona, volta para os 3 passos. Tá? Primeiro, é esse mesmo comando que você precisa? Tá. Dá uma olhada em todas as setagens. De repente, sem querer, tem uma opção ligada que você não costuma usar. E terceiro, de repente, a situação, o contexto é diferente. Você está pegando uma situação no teu arquivo que você nunca pegou antes, é uma situação diferente. O mesmo comando numa situação diferente pode dar mensagens diferentes. Então volta para a receita. Se algum comando que você já usou muitas e muitas vezes não funciona, volta para a receita, segue direitinho os 3 passos, que você vai economizar muita chamada de suporte se você é usuário iniciante, se você checar os 3 passos.
Essa parte de baixo a gente vai explicar mais tarde, quando a gente falar de preenchimento de elemento, tá? Não sei se ainda hoje, se não hoje no comecinho da aula de amanhã. Ok? Então, falamos aí da receita básica. Tá, e nós já começamos, na verdade, o próximo capítulo, que é dar uma introdução nos comandos de desenho. Eu expliquei rápido aí o linha, o Place Smart Line e o círculo. Tá? Então, na verdade, podemos ir direto para a página 67 e 66. Não, 68, 67. Opa, 68, 67. Estamos olhando os comandos básicos, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha rápida no retângulo. Tá aqui. Também tem esse área e fio, depois a gente explica, tudo junto. Eu só vou me preocupar nesse momento com os 2 métodos. Quando eu pego ortogonal, ele pede entre com o primeiro ponto, você move o mouse, entre com o corner oposto, com o canto oposto. Então é um retângulo alinhado com a vista, vamos dizer. Esse é um retângulo ortogonal. 2 pontos diagonalmente opostos definem um retângulo. Se eu pegar rotacionado, ele vai pedir 3 pontos. Entre com o primeiro ponto da base. Move o mouse. Entre com o segundo ponto da base. Esses 2 pontos definem o ângulo, a rotação do retângulo. Move o mouse. E aí você vai definir a altura. Ele pede para entrar com o ponto diagonal. Então, esse é um rotacionado e o primeiro é um ortogonal. Me dá um OK. Se vocês entenderem de novo, eu não estou preocupado com pontos, coordenadas, dimensões ainda. Ok. Círculo a gente explicou. Tá. Eu vou voltar para o círculo e eu vou explicar essa parte de baixo aqui. Primeiro, volta para o método centro. E aqui embaixo você escolhe. Okay? Você resolve se você prefere trabalhar com raio ou com diâmetro. Eu normalmente gosto de raio. Deixa eu ver um valor aqui. Tá. Eu vou usar 5. Eu cliquei direto no campo. Vou digitar 5 e vou dar um Enter. Repara que essa travinha aqui apareceu automaticamente, não estava. Tá? Eu digitei 5, dei um Enter, apareceu esse cheque. Se eu mover o cursor para a tela, estou vendo um círculo de raio 5. E a mensagem é: identifica o ponto central. Como o raio já está definido, ele não vai me pedir 2 pontos, ele só vai pedir o ponto central. Ups! Sumiu o raio. Vocês vão ver alguns usuários experientes que vão dar uma reclamadinha com o MicroStation nessa hora. Tá vendo? Perdeu o raio de novo. Não fica chateado com o MicroStation. É assim mesmo. Se você quer criar um único círculo com determinado raio, faz desse jeito. Vai no campo, seleciona, digita o valor, digitei 6, vou dar um Enter e cria o único círculo com raio 6 que você quer. Você só queria um, fez um. Ah, mas eu quero criar, não um, quero criar vários círculos com o mesmo raio. Então, você é que faz a marquinha aparecer. Aparece um valor padrão 0. O jeito mais fácil de digitar cancelando o que está aqui
é dar um duplo clique. Aí digita o novo valor, que seja 4, e dá um Enter. Aí você pode criar quantos círculos você quiser. Curiosamente, ele está sobrepondo. Mesmo que você... o círculo é um comando que não segue a ideia do resetar, né? Eu clico no botão da direita, ele cancela o círculo e volta para o comando default, comando padrão do MicroStation, que é Element Selection. É um pequeno bug, tá? Ele deveria voltar para o começo. Tá? Mesmo que você troque de comando, quando você voltar para o círculo, como você que travou o campo, ele continua travado em 4. Ok? Isso vale para qualquer situação, qualquer comando em que tem um campo para digitar um valor e um checkmark aqui do lado esquerdo. Tá? Se você marcar e der o valor, isso aqui fica travado até você mudar. Pode sair do comando, horas depois você voltar e ainda está lá. Na sessão de trabalho fica travado. Tá, vimos rapidinho, é só uma introdução, o Smart Line, o círculo e o retângulo. Alguma pergunta? Finge que não viu. Finge que não viu por enquanto. Tem alguma coisa nessa semente que não devia estar ligada. Mas eu não queria explicar agora não, tá? Porque é mais fácil deixar aparecer a parte do 3D para eu explicar depois. Sim, sim, qualquer elemento você pode rotacionar a qualquer momento, Jéssica. Tá. Então, vamos para a página 71, 70. Comando para apagar um elemento, é o delete, né? O X vermelho. Aqui. Se você clicar no ícone direto, o passo 2 não tem passo 2. Setagens, caixinha de setagens totalmente vazia. Eu costumo dizer que é uma regra da vida, né? Destruir é fácil. Construir tem um monte de setagens. Destruir não tem setagem nenhuma, é fácil. Tá? A mensagem diz identifique elemento. Normalmente, quando você recebe essa mensagem identificar elemento, deixa eu me aproximar de um círculo aqui. Não tem importância nenhuma que ponto do elemento você vai usar, normalmente, tá? Em alguns casos específicos tem. Mas, em geral, quando você vê Identify Element, qualquer ponto você pode usar para identificar o elemento. Tá? E o elemento é deletado. E, automaticamente, no padrão, o arquivo é salvo. Tá? Então, desse jeito, você pode apagar, deletar elemento por elemento. Agora, se você quiser deletar não um por um, mas deletar de uma vez só vários elementos, você pode selecionar primeiro. Para selecionar primeiro, a gente usa o comando de seleção do MicroStation. Aqui de novo tem o 99,9%. Tem 5 opções na primeira linha de ícones, tem 5 opções na segunda linha de ícones, mas 99,9% do tempo a gente usa as primeiras. 0,1% a gente apela para as outras. E aí? Essa opção se chama individual. Essa primeira de baixo se chama novo. Significa que se você identificar, ele está pedindo para identificar elemento para adicionar no conjunto selecionado. Se você identificar um único elemento, ele brilha de alguma maneira, é individual, né? A primeira opção é individual, e novo.
Se eu tentar identificar outro, individual novo, individual novo, individual novo. Mas, igualzinho ao AutoCAD, se você começar num ponto vazio e arrastar o mouse, estou mantendo apertado o botão da esquerda, né? E selecionar uma área dinâmica, se você vier da esquerda para a direita, todos os elementos totalmente dentro dessa área dinâmica são selecionados. E um bom hábito é olhar aqui embaixo, para você olhar quantos você selecionou. Esse hábito pode fazer com que você não caia em alguns desastres. Eu vou tentar mostrar ao longo do treinamento. Se você, ao invés de arrastar da esquerda para a direita, você arrastar da direita para a esquerda, basta que uma parte do elemento esteja dentro da área dinâmica para ser selecionado. Usando as duas primeiras opções, se você quiser cancelar a seleção, um clique no vazio cancela, porque o MicroStation vai tentar identificar um elemento aqui no ponto, não tem. Pela segunda opção ali, a primeira da segunda linha, como é uma nova seleção, ele cancela a anterior e tenta criar um novo, não tem nada aqui, cancelou. Caso você não possa selecionar por área, você tenha que realmente escolher elementos, mantenha o Ctrl apertado e aí você pode selecionar ou desselecionar elementos. Bom, mas e aí? Se eu tenho uma seleção ativa, se eu tenho um grupo de elementos selecionados, o que eu posso fazer? Você pode manipular, você pode mover o grupo, você pode copiar, você pode rotacionar, você pode espelhar ou você pode deletar. Nesse momento vale a tecla do delete do teclado, tá? Eu vou usar o delete do teclado. Vale o delete do teclado. E essa operação é uma operação única. Se eu der o Ctrl Z, volta o grupo inteiro. Me dá um OK, se vocês entenderam como selecionar elementos. Isso cobre 99,9% das necessidades de seleção. O 0,1% a gente vai explicar ao longo do treinamento. Com isso a gente já foi várias telas para diante. A minha barra de tarefas, estou lendo a pergunta do Matheus, engole a parte de... Então, se você fixar essa barra inferior, eu acabei de fixar porque eu costumo trabalhar assim. Eu tirei para ver se na gravação da tela ficava sem esses ícones embaixo, mas não funcionou bem. Dá um duplo clique aqui na barra de cima, aqui no topo da caixa do MicroStation. Tá? Então, mesmo que ele esteja avançando, se você der um duplo clique aqui no topo, ele vai ajustar a tela. Me dá um OK se funcionou, Matheus. Legal. Aliás, se algum de vocês na vista estiver com essas bordas aqui, na vista, e você quiser eliminar essas bordas, a de cima não dá para eliminar, né? Mas essas três laterais e a de baixo, se você der um duplo clique na barra superior da vista, você elimina esses pixels dessas bordas aí. É pouquinha coisa, mas você ganha alguns pixels na horizontal e na vertical. E se quiser salvar, sim, Ctrl F. Né? MicroStation basicamente é um software que trabalha por ícones. Né? Você pode usar teclado para ativar os comandos, mas você está olhando para os ícones.
De vez em quando, eu ou alguém vai te falar de um comando que só existe digitando. Então, por isso que o próximo assunto é digitando comandos. Não é muito comum, mas alguns comandos específicos não tem ícone, você precisa digitar. Tá? Então, já partindo para a próxima tela, 77, 77, ué. Eu acho que a apostila tem algum erro, né? Porque agora sincronizou. Tá 77. Existe aqui no grupo primário, tem alguns ícones que tem uma setinha preta do lado, né? Quando tem essa setinha preta, que nem nesse último grupo aqui, significa que não é um ícone isolado, é um grupo. O ribbon é flexível, então dependendo da resolução da tela, ele mostra os ícones com tamanhos diferentes e às vezes ele mostra mais ícones ou menos ícones, né? Mas nesse último grupo de ícones do grupo primário, o primeiro é Kin. Se você ativar, aparece essa janelona, onde você pode digitar comandos. No começo do treinamento, eu fui aqui na caixinha de pesquisa e fui atrás de um comando place line. Acabei de digitar aí no chat. Se eu quiser refazer aqui, dá uma olhadinha. Letra P. A primeira coluna rolou. Já está me mostrando page. Já está me mostrando como opção aqui. Se eu quiser aceitar esse page, eu bato a barra de espaço. Aí eu aceitei o page. Eu não quero page, eu quero place. Então vou digitar o L. Place é o que eu quero. Não preciso continuar digitando ACE barra de espaço, eu aceitei. Então, na segunda coluna, aparecem as opções do place. Eu posso criar um arco, posso criar um retângulo, block, posso criar uma curva B-spline, posso colocar uma célula equivalente a um bloco, posso chamar o comando de círculo, e lá para baixo tem um line. Se eu digitar L aqui, tem um espacinho, né, que eu digitei a barra de espaço. Se eu digitar o L, ele já foi para label. Se eu digitar o I, está lá o line que eu quero. Existem mais opções, mas se eu quiser encerrar a digitação nesse momento, eu posso dar um Enter. E ele ativou um comando de linha muito antigo, que não é esse aqui, é outro. Tá? Deixa eu ver se eu não mordo a língua. É outro. Tá? É um comando antigo que não tem mais ícone. Tá? Só tem uma opçãozinha de associação aqui. Aqui vocês podem, uma das formas de aprender comandos digitados do MicroStation. Se um dia você tiver com uma crise de insônia, você pode aí pesquisar todos os comandos digitados do MicroStation. Não é muito divertido. Mas para quem for criar macros ou teclas de função, por exemplo, uma das fontes que você pode procurar por que comando eu vou associar uma tecla de função ou que comando eu vou botar numa macro, é um dos lugares onde eu posso descobrir o que digitar é aqui. Tá? Todos os comandos que criam, todos não, né? Mas uma boa parte dos comandos que criam elementos começam com place. Tá? Para você não ficar com essa caixona aberta, você pode vir aqui embaixo e arrastar o mouse e ficar com uma caixinha menor. Tá? Antigamente, a gente, nesse momento do treinamento, falava, pega essa caixa,
arrasta aqui para baixo e deixa aí para quando você precisar digitar um comando. Primeiro, a gente já não digita tanto comando como digitava antigamente. Segundo, isso complica um pouquinho a interface, porque imagina que você esteja com o comando de círculo, por exemplo. Tem esse campo onde eu posso digitar um valor. A gente vai falar de AcuDraw depois, que são esses campinhos aqui, onde eu posso digitar valores. E aí, se eu ficar com esse cara aberto, é mais um lugar onde eu posso digitar alguma coisa. Clicando aqui, eu movo o foco do teclado para esse campo. Clicando aqui, eu movo o foco do teclado para esse campo. Clicando aqui, eu movo o foco do teclado para esse campo. 3 lugares para o meu foco do teclado. Fica meio confuso onde é que eu estou digitando. Então, meu conselho, fecha. E tem um jeito rápido, se você precisar digitar alguma coisa. Deixa o cursor no meio da vista, Escape, Enter. Ele abre a caixinha de digitação, você digita o que precisar digitar, na hora que você tirar o cursor de cima, ela some sozinho. Tá? Então, não precisa ficar com ele aberto, não precisa complicar a interface do MicroStation por nada, porque quando você precisar digitar alguma coisa, Escape, Enter, e você pode digitar ali. Tá? Aliás, do jeito que você deixar configurado, vamos ver se eu não queimo a língua, do jeito que você deixar configurado, né, do tamanho que você deixar, Escape, Enter, vem quando você dá o Escape, Enter. Okay? Já falamos eu adiantei esse tópico na página 79, que é salvamento automático. Eu acho que aqui eu mostro... aqui eu botei assim uma frase bem humorada, né? Que o salvamento automático ele é para o bem e para o mal, né? Porque se você fez uma coisa certa, está salvo. Se você fez uma coisa errada, está salvo. Então é para o bem e para o mal, mas a 99,9% dos usuários gosta. Tá? Tá. O que eu não expliquei ainda está na página 82. Em algum momento sincronizou, hein? Compress. É fácil de explicar o que é um compress para usuários AutoCAD. É o... Como é que chama no AutoCAD? É o... Fugiu o termo. Isso, obrigado, Wendel. É o Purge. Você simplesmente vai recuperar algum espaço, ok? Em bytes do seu HD, tornando o arquivo menor. Eu estou dizendo algum espaço porque normalmente não é nada dramático, tá? É uma pequena... Você vai ver que o arquivo diminui só um pouquinho. Em versões pré-históricas do MicroStation, esse compress era mais importante, ou era bastante importante. Eu lembro de um usuário que, anos atrás, décadas atrás, que me ligou, e ele fazia uns desenhos muito simples, muito pequenos, muito simples. Tá certo que as máquinas eram bem menos poderosas há um bom tempo atrás, né? E ele falou, no Nobu tá difícil de trabalhar, porque os arquivos ficam muito pesados. Eu falei, como é que fica pesado? Seu desenho é tão simples, tão pequeno, não é impossível ficar pesado. Aí conversa, uma hora eu pergunto, mas você dá compress, né?
Aí o cara falou, com o quê? Falha de treinamento, né? Ele não dava compress nas máquinas, né? Nos desenhos. Naquela época pré-histórica, quando você deletava um elemento, o elemento deletado, o registro dele, permanecia no DGN. Então, em versões muito antigas do MicroStation, o compress recupera. Imagina, o desenho dele era simples, mas ele editava muito. Então, ele tinha várias versões dos elementos. Ele tinha um que era o ativo e tinha 10 versões deletadas. Tudo gravado no arquivo. Quando ele dava um compress, esses 10 deletados sumiam do arquivo, o registro era recuperado, o espaço era recuperado, o arquivo ficava 10, 20 vezes menor. Hoje, costumo dizer que o MicroStation Connect e a versão anterior V8i já era assim, são autolimpantes. Então, quando você deleta um elemento, o MicroStation V8i e o Connect já recuperam esse espaço. Na seção de trabalho, se você der um Ctrl Z, você ainda recupera esse elemento deletado, porque ele grava essa informação num arquivo auxiliar temporário. Tá? Então, o compress hoje em dia ele não é dramático. Por isso que eu digo aqui no manual que antes de arquivar um arquivo DGN, é uma boa prática comprimi-lo. Tá? Então, acabou. Eu trabalhei 3 semanas com o arquivo, eu não vou mexer mais nele, pelo menos imagino que eu não vou mexer, eu vou botar lá num diretório dos trabalhos terminados. Dou um compress antes, vai, só para recuperar algum espaço, um bom hábito, e salvo no diretório que tem que salvar lá. Tá bom, não tem problema, perfeito. Tem gente que vai dizer, eu dou um compress no final de cada dia, porque eu trabalho vários dias com o mesmo arquivo, então no final do dia a minha rotina é compress, dou um fit view, zoom extents e um save settings para amanhã abrir na mesma vista, no mesmo zoom. Beleza, uma vez por dia, tá bom. O que não precisa é dar vários compress ao longo do dia, tá? Um no final do dia, ou um quando você acabou o trabalho com o arquivo, tá bom demais. O Wendel tem um arquivo DWG de 330. Uma parte da redução do tamanho do arquivo é quando você transformou de DWG para DGN. O formato DGN, ele usualmente é mais compacto que o formato DWG. Tá? Tradicionalmente ele é mais compacto. Ok. Onde é que dá o compress, né? Eu só falei o que é. No menu File, vocês têm aqui um item chamado Tools, Ferramentas, e aqui vocês têm um Compress File. E aqui embaixo você vê a mensagem Arquivo Comprimido. Aí deixa eu botar uma nota aqui. Para um usuário iniciante, tá? E aqui vai ser a minha última lista. Outras listas eu vou colocar antes dessa. Lista de conselhos. File. Tools. Compress é seguro. File. Tools. Compress Options. Aliás, eu não precisava ir aí, eu sempre esqueço. Aqui na barra rápida, vocês têm esse segundo disquete aqui, o primeiro é um save que a gente não usa. O segundo disquete é o Save Settings, que a gente não usa também, porque a gente usa Ctrl F, é mais fácil. O terceiro é Compress Options. Tá? Então, você pode ativar as opções do Compress aqui, ou do mesmo lugar lá no File, Tools,
compress options aqui. Tem um compress e tem um compress options. Então, no compress options, seguro é não marcar nada. É um conselho para o usuário iniciante, tá? Se você já é um macaco mais velho e você sabe o que você está fazendo aqui, aí você pode ligar as coisas se você estiver sabendo o que você está fazendo. Por exemplo, acho que todo mundo sabe o que é layer, o que é... No MicroStation a gente chama de level, ou em português nível, ou camada. É tudo sinônimo, tá? Você fala level, você fala layer, você fala camada, você fala nível, é tudo sinônimo. São divisões lógicas do seu arquivo. Só que você pode ter vários níveis definidos, mas você pode ter alguns não utilizados. Então, se você ligar essa chave e der o compress, você vai deletar a definição dos níveis não utilizados. Se isso é bom ou ruim, você é que sabe. Imagina que você tem um arquivo que tem 300 níveis, 300 layers. Alguns casos de usuários de civil tem. E você fez um desenho muito simples e só usou 10. Então tem 290 que está lá sem usar. E você quer mandar esse arquivo para um usuário externo da empresa, que é um usuário muito simples, você não quer complicar a vida dele, você não quer que ele abra e veja 300 layers lá. Então você pode dar faz uma cópia, né, porque você vai necessitar da tua empresa, mas ele não. Faz uma cópia, liga o Unused Levels, faz o compress, aí você manda essa cópia só com 10 layers para esse cara. Mas você sabe o que você está fazendo. Então, essas opções para você marcar, você tem que saber o que está fazendo. Nós não vamos explicar nesse treinamento que tem aqui. Tá? 2.600 layers? Aí eu não entendi.